Abre a sua Bíblia, então, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 33 ao 36. Tem sido o texto tema de nossas reflexões nos últimos domingos. E eu creio que Deus tem falado ao nosso coração. Este é um hino da igreja primitiva, e o apóstolo Paulo insere esta fala, este hino em sua carta, deixando aqui para nós uma reflexão realmente profunda a respeito da realidade das coisas. Romanos 11, 33 a 36 diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Temos falado sobre procedência, mediação e convergência. O tema desta noite é convergência. Por convergência nós entendemos que Paulo está dizendo esta última parte onde ele fala assim: e para ele são todas as coisas. Já vimos que é dele e já vimos também que é por meio dele. Mas nessa noite eu quero convidar-lhe a pensar, primeiramente no fato, e depois nas implicações de um fato. O fato é, todas as coisas são para Deus. E quando a Bíblia diz que todas as coisas são para Deus, nós precisamos entender que não são para nós, não são para nenhum outro, a não ser para Deus. Se somente este versículo dissesse esta verdade, eu creio que seria suficiente para chegarmos à conclusão de que Deus fez todas as coisas para si mesmo. Deus criou os céus, a terra, as coisas criadas e também as coisas redimidas. As que foram criadas, criadas para Deus, as redimidas, redimidas para Deus. E assim também nós. De maneira que é equivocado achar que o céu, a terra, o mar, o sol, foram criados para nós. É exatamente esta ilusão que Paulo aqui literalmente destrói e deixa claro que todas as coisas que Deus criou, Ele criou para Ele mesmo. Isso nos inclui. Vejam comigo o que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo vai dizer claramente que as coisas criadas foram criadas por Deus, mas foram criadas para Deus. Colossenses capítulo 1. Vou começar a leitura no versículo 9. Onde ele diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Agora observem o que ele diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado,
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, o Filho amado, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preciso esclarecer que o primogênito aqui é uma referência ao fato dele ser o herdeiro de toda a criação. Os rabinos diziam, eles faziam umas perguntas, e uma das perguntas era: por que Deus fez os céus e a terra? E a resposta era: para Ele mesmo. E aqui Paulo acrescenta algo dizendo: Ele fez isto para o Filho. Tudo o que Deus fez pensando em seu Filho. Pois diz aqui, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Pois nele, no Filho, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. As coisas criadas por Ele também foram criadas para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em tudo ter a supremacia. A intenção de Deus é que Jesus Cristo tenha a primazia, seja Ele o primeiro entre todos os demais. Então as coisas criadas e também as coisas redimidas foram assim criadas e redimidas para Deus. E Deus as entrega a seu Filho. É assim que Paulo nos descreve estas verdades. No entanto, é importante deixar claro que Deus, ao criar os céus e a terra, Deus, ao fazer tudo o que Ele fez isso seguindo um plano. Ele tinha um projeto. Não foi algo aleatório. Imaginem vocês que uma pessoa, um artífice, resolva então fazer para si um instrumento. Então você imagina uma pessoa que ele tem a habilidade não somente de fazer um instrumento, mas também de tocá-lo, não é meu caso, e ele planeja. É claro que um instrumento deste não é obra do acaso. É claro que a pessoa que o fez pensou nos mínimos detalhes. E por que ele pega uma madeira? Porque ele trabalha madeira, lixa madeira, faz todo o traçado, corta, prepara todas as coisas. Ele tem algo em mente. Existe uma finalidade em cada ação, em cada parte. Assim como este violino, Deus criou todas as coisas. E a pessoa que criou isto aqui visava que isto produzisse um som, e que este som se tornasse uma música, e que esta música pudesse deleitar alguém, e que nesse deleite desse alguém, este alguém estivesse bem, tivesse um bem-estar, fosse de alguma maneira alegrado pelo som produzido por este violino. Pense na criação de Deus. Quando Deus fez todas as coisas, Ele fez tudo de acordo com a sua vontade. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Os seres que habitam os céus celebram dizendo: sim, ó Deus, todas as coisas vieram a existir por causa da sua vontade. A palavra vontade no grego é telema. E telema é uma variação de uma outra palavra que indica objetivo, finalidade. Telos. Deus não fez as coisas sem uma intenção.
E a intenção de Deus é que todas as coisas feitas glorificassem o Criador. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, que todas as coisas criadas revelam a nós, seres racionais e inteligentes, a soberania, a majestade, a imensidão, a sublimidade do Criador. A intenção de Deus ao fazer todas as coisas é revelar a si mesmo aos seres racionais, anjos e homens. O salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu creio que ele compôs esse salmo numa noite estrelada, olhando para aquela imensidão, dizendo, tudo isso me fala que tu és grande. No Salmo 8, ele diz, quando eu vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Ele fica impressionado com a grandeza do Deus a quem ele serve. Assim Deus criou todas as coisas para que nós pudéssemos reconhecê-lo nas coisas criadas. Tudo foi criado para revelar o caráter de Deus. Mas não somente a criação, também a redenção. Em Efésios, o texto que nós lemos no início do culto, o apóstolo Paulo diz que Deus fez todas as coisas no sentido de efetuar a nossa salvação. Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Ele nos adotou como seus filhos. Ele nos predestinou para vivermos em santidade. Ele nos deu a redenção, versículo 7, por meio do seu sangue. E Ele revelou a nós o mistério da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 9. E qual é esse mistério da sua vontade? Leia. Veja qual é o propósito de Deus aqui, claramente revelado pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. O verso 9 diz, Ele revelou a nós o seu mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A Bíblia nos fala de 3 momentos específicos. O princípio, quando Deus criou todas as coisas. Nos fala da plenitude dos tempos, quando Ele enviou o seu Filho Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas fala também da consumação dos tempos, quando o Senhor Jesus vier em glória. E então nós perceberemos, nós vamos experimentar todo o projeto de Deus na nossa vida. E é neste momento que Ele fará com que todas as coisas convirjam a Cristo, se voltem para Ele, e Ele seja o centro, Ele seja reconhecido como o centro onde todas as coisas orbitam. Todas as realidades ao redor dessa realidade maior que é o Filho de Deus. Vamos estabelecer um fato. Deus, ao criar todas as coisas, fez todas as coisas para si mesmo. Talvez você pergunte, mas isso não seria egoísmo da parte dele? E onde é que nós entramos nessa história? Porque Deus coloca a si mesmo, se constitui a finalidade última de todas as coisas. Primeiro nós precisamos voltar um pouquinho, eu queria que vocês pensassem comigo. Existem finalidades e finalidades. Pensem em uma pessoa que levanta cedo de sua casa para trabalhar. Então ele troca de roupa, não vai de pijama para o trabalho.
Ele vai lá, se ele precisa tomar uma condução, ele vai, pega um ônibus, um metrô, um trem. Se ele tem veículo próprio, um carro, uma moto, ele vai de moto. Então ele sai da sua casa, a finalidade de sair da sua casa é chegar ao trabalho. Chegando ao trabalho, a finalidade é ali trabalhar, exercer a sua função. Então, se ele é um mecânico, por exemplo, ele vai lá pegar as peças, consertar o carro, coisa semelhante. Se ele é um pedreiro, ele vai lá pegar, assentar os tijolos, trabalhar as paredes. Se ele é um escriturário, ele vai trabalhar lá com as suas ferramentas. Se ele trabalha com um computador, seja lá o que ele faz, aquilo ele vai se ocupar durante o dia. Para quê? Para que ao final do mês ele receba um recurso. Para que caia um salário em sua conta. Para quê? Para que ele tenha condições de comprar um alimento, de melhorar a sua vida, de ter um conforto a mais. Para quê? Para que ele viva bem. Então você percebe que algumas coisas têm finalidades e essas finalidades nos jogam a outras finalidades, e nós chegamos à pergunta: qual é realmente a finalidade da vida? Platão diria que a finalidade do homem é conhecer. O homem é um ser que é ávido por conhecimento. Aristóteles diria que o objetivo do homem é ser feliz, é ter uma boa vida. Isso varia, caso a caso, é um caso. Mas a Bíblia diz que a razão de todas as coisas, a finalidade última, aquela que não tem outra depois dela, é o próprio Deus. Pois Ele se constituiu a finalidade última, o fim principal de todas as coisas. Tendo isso em mente, nós podemos caminhar e reconhecer o seguinte fato: Deus se constituiu finalidade de todas as coisas. E se não fosse Deus, quem seria? Quem seria outro para se constituir finalidade última a não ser o próprio Deus? Seriam os anjos? O autor de Hebreus, na sua primeiro capítulo, ele diz assim: quando Deus introduziu o seu Filho no mundo, Ele disse aos anjos que o adorassem. Deus deu ordem aos anjos: adorem o Filho. Quando Jesus foi tentado no deserto, depois de 40 dias tendo sido tentado, a Bíblia diz que o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Nos versículos 13 e 14 ele diz assim: os anjos, eles são ministros de Deus. São espíritos ministradores, são como mordomos, são como servos, como empregados de Deus. Os anjos não podem ser constituídos como razão última para a qual Deus criou todas as coisas. Seria o homem? Veja o que o salmista diz no Salmo 8. Quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, eu me pergunto: que é o homem? Que é o homem para que o visites? Que é o filho do homem para que o estime? Pouco menor os fizeste do que os anjos. E este pequeno ser que somos nós, a nós foi dada autoridade sobre as coisas criadas, animais e assim por diante. É a continuidade do Salmo 8. Por isso os anjos, nós, as obras criadas, não se constituem finalidade para a qual Deus criou todas as coisas. A única finalidade é o próprio Deus. E o salmista faz algumas perguntas: quem é igual a Deus? Quem há tão sublime como o nosso Deus? Quem é tão poderoso? Quem é tão majestoso? Somente Deus poderia ser constituído cabeça, finalidade
de todas as obras criadas. E ele fez isso. Ele estabeleceu, e por isso Paulo diz: quem o aconselhou? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu a ele primeiro para que ele restitua? O apóstolo Paulo pergunta aos coríntios: o que vocês têm que vocês não receberam? Quando nós apresentamos algo a Deus, aquilo que apresentamos é aquilo que Ele já nos deu. Quem vai retribuir a Deus? É uma competição desonesta. Deus nunca será devedor. Ele é sempre o credor. E aí ele termina dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ao reconhecer essa verdade, nós entendemos que Deus nos fez para o louvor da sua glória. Seria Deus egoísta? Esta é uma pergunta que as pessoas fazem. Pensem. Na eternidade, antes de criar todas as coisas, havia o Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai, Filho e Espírito Santo vivendo em plena harmonia. O Pai que ama o Filho e pelo Filho é amado. O Espírito que ama o Filho e o Pai, pelo Filho e pelo Pai é amado, é a verdadeira comunidade. A mais perfeita comunidade é a Trindade. Então, por que eles criaram todas as coisas? Já pararam para perguntar? Eles fizeram isso num absoluto ato de altruísmo. Eles perceberam que a felicidade que eles experimentavam podia ser compartilhada com as suas criaturas. E porque Deus criou homens e anjos para conviver com eles. Deus os criou para o louvor da sua glória, para que a glória de Deus esteja manifesta em seus santos anjos e em seus homens eleitos. Homens aqui, homens e mulheres. Assim a glória de Deus, brilhando em nós, a presença do Deus triuno em nós, faz com que a glória dele seja luz que reflete a luz. Deus estabeleceu Jesus como cabeça da criação e colocou ele como cabeça da igreja. Sua cabeça e seu corpo precisam estar em plena harmonia. Se a sua cabeça não funcionar, seu corpo vai padecer. É sua cabeça que cuida do seu corpo. Assim Jesus é em relação a toda a criação e principalmente em relação à igreja. Quando Deus comunica, Ele comunica de si mesmo. Ele se dá através do seu amor, da sua graça, do seu conhecimento. E Ele colocou em si a razão da nossa vida. E quando nós estamos procurando a razão do nosso viver em nós, a gente não encontra. Quando nós procuramos a razão do nosso viver em outra pessoa, nós também não encontramos. Quando nós buscamos a razão do nosso viver nas coisas, nós não encontramos. Sabe por quê? Porque a razão da nossa existência está em Deus. Agostinho disse: fizeste-nos para ti, e a nossa alma não encontrará descanso, se não se encontrar em ti. Quando você pensa nas coisas, e você olha, por exemplo, para aquilo que o homem faz.
Vejam, por exemplo, esses 3 instrumentos: uma colher, um garfo e uma faca. Cada um deles, pela sua própria forma, já nos fala sobre sua função, sua finalidade. Essa daqui, por exemplo, te ajuda muito a comer sopa, né? Esse aqui não te ajuda muito, não. Já não ajuda muito. Este aqui ajuda você a cortar o bife, né? Já tentou cortar com este? Eu já tentei. É melhor cortar no dente, né? Porque essa não é a função. A função do garfo é garfar, não é? A função da colher não é garfar. Por isso ela não se chama garfo, ela se chama colher. E a função da faca é cortar. Aí então as pessoas podem perguntar: mas as coisas têm função, e nós? Qual é a nossa função? Já parou para pensar qual é a sua função? Todos nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Esses 3 instrumentos são úteis à mesa. Você se valerá dele quando você estiver se alimentando. Nós fomos criados por Deus, diferentes, mas todos com o mesmo propósito, todos criados para a glória de Deus. Fomos salvos por sua graça para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Se Deus se constituiu a razão final de todas as coisas, a nossa finalidade maior deve ser glorificar a este Deus, que é a razão final de todas as coisas. Você existe, eu existo para a glória de Deus. E quando eu busco a glória de Deus, quando você busca a glória de Deus, nós nos encontramos em Deus. Pensem nesta realidade. Colocamos algo não natural, que são os instrumentos. Agora pense nesta maçã. Ela está em seu estado pleno. Perfeita. É claro que se aparecer alguém vai achar um defeito aqui, né? Mas, à primeira vista, ela está plena. Ela está agora em ato, segundo Tomás. Mas um dia ela esteve em potência, ou seja, um dia ela foi uma maçãzinha bem pequenininha assim numa macieira. Ela foi formada a partir de uma flor e foi crescendo e crescendo. E na medida em que o tempo passou, ela foi assumindo essa coloração avermelhada, de maneira que agora ela está madura. O dia em que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você se tornou um fruto na mão de Deus. Mas Deus, então, por meio do Espírito Santo, está amadurecendo você dia após dia. Porque o objetivo de Deus é fazer com que você se torne maduro, que você seja plenamente homem, como homem foi Jesus Cristo, que você seja plenamente mulher, em toda a humanidade feminina que está em você, essa humanidade que esteve também em Cristo. E você se torna maduro, e quando você amadurece, Deus é glorificado na sua vida. É por isso que Jesus Cristo subiu à cruz, para que você se torne maduro, para que você experimente esse processo de amadurecimento, de maneira que você se torne para o louvor da glória de Deus. Esta maçã glorifica a Deus. Você não acha que glorifica a Deus? Você a vê plena, a sua vida vivendo em plenitude, segundo a maturidade que há em Cristo, glorifica imensamente a Deus. É a imagem de Deus restaurada em você. É nesse sentido que a glória de Deus, o brilho de Deus, brilhando em você, fará com que as pessoas reconheçam
que Jesus Cristo está vivo, vivendo sua vida em sua vida, vivendo a vida dele em sua vida. A santidade é o modo pelo qual Deus nos amadurece. E existe uma beleza própria na santidade, a beleza do Criador. Quando você olha, digamos, para uma macieira cheia de maçãs, você reconhece ali a grandeza de Deus. Quando você ouve um violino bem tocado, você é levado a reconhecer a grandeza do instrumento e do instrumentista. Quando um homem e uma mulher vivem em santidade, as pessoas reconhecerão a grandeza de Deus na vida daquela pessoa. E Deus é glorificado. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. De longe as pessoas verão. E assim Jesus disse: de tal maneira brilhe a vossa luz diante dos homens por meio das boas obras de vocês, para que eles glorifiquem a Deus. Quando nós somos igreja viva de Cristo, quando a santidade de Cristo está em nós, quando nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, com o projeto de Deus, e nós estamos sendo para o louvor da sua glória, o projeto de Deus de fazer com que todas as coisas convirjam em Cristo já é uma realidade entre nós. Chegará o dia em que o Senhor virá para viver entre nós. Apocalipse capítulo 21, versos 3 a 7. O profeta diz: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e ele viverá entre eles. Esse é o projeto de Deus, esta é a intenção de Deus. E para isso Ele está nos chamando a que nós vivamos hoje em sua presença, para que na eternidade nós continuemos a viver, aí sim, em plenitude. Deus quer que você seja plenamente você em Cristo. E para isso Ele enviou o Espírito Santo. E Ele fez todas estas coisas, criou você, salvou você, enviou o Espírito Santo, está santificando você para Ele. Agora vamos aplicar aquilo que nós ouvimos até agora. Nós temos ouvido um evangelho antropocêntrico. Um evangelho que coloca o homem no centro. Temos ouvido muito um evangelho humano direcionado, ou seja, direcionado para o homem. Este não é o evangelho de Cristo. Acreditem, tudo o que Jesus fez, Ele fez primeiramente para o Pai. E aí a pergunta que eu fiz no começo: onde nós entramos nisso? Nós somos os grandes beneficiados. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados pela cruz de Cristo. E como fomos salvos por meio da sua morte, Romanos 5, versículo 10 diz: muito mais agora seremos salvos por sua vida. Porque o propósito de Deus é que a vida de Cristo em você aumente cada vez mais. E aí a salvação que você recebeu é muito mais do que a cura de uma doença. É muito mais do que a libertação de uma situação emocional, ainda que essas coisas estejam presentes. A salvação de Deus para você visa tornar você participante da natureza divina, fazendo com que o caráter de Deus esteja
em você. E assim você se torne semelhante a Deus na medida em que você é assemelhado a Jesus Cristo. Veja que grande privilégio nós temos. Nós precisamos abrir mão dessas maneiras equivocadas de acharmos que Deus está a nosso serviço para o nosso bem-estar, para satisfazer as nossas ambições egoístas. Tiago capítulo 4 diz: vocês não têm porque vocês não pedem, quando vocês pedem, vocês não recebem porque pedem com intenções más. Mas quando você pede para a glória de Deus, quando a gente começa a valorizar aquilo que realmente vale a pena, não ficamos olhando para as coisas transitórias, não ficamos nos apegando a essas quinquilharias que o mundo oferece, mas olhamos para Cristo e reconhecemos que o reino de Deus é infinitamente melhor do que tudo que o mundo pode nos oferecer. Então nós começamos a entender o plano de Deus para nós. Então nós começamos a entender que Deus não é nosso servo. Deus não está aí para satisfazer as nossas cobiças, mas nós estamos aqui para o louvor da glória dele. Ele é a razão, ele é o motivo. Há uma velha canção que foi composta por um jovem, e esse jovem foi tentado a gravar, a se tornar famoso. Ele diz assim, que Jesus é melhor do que tudo, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que riquezas e bens, melhor muito mais do que tudo que possam me oferecer. Porque ele entendeu a razão pela qual ele foi criado. Quantos são os que, olhando para o mundo, escolhem viver para si? Quantos Cazuzas? Quantos que, tendo oportunidade de reconhecer a Deus como a razão principal da sua existência, continuam achando que Deus existe para eles? Quando você entender isso, a sua vida será tremendamente revolucionada. E você descobrirá que a razão pela qual você está aqui é para Deus. É para a glória de Deus. E assim você julgará todos os seus atos seguindo uma única pergunta: isto que eu estou fazendo glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, Deus te abençoe. Faça. Se não glorifica a Deus, pare imediatamente. Porque nós fomos criados por Ele e para Ele. Amém? Feche seus olhos. Pense nas coisas que você ouviu nesta noite. Eu não sei quantas das coisas que eu falei aqui realmente lhe disse respeito. Mas reconheça primeiramente que Deus é o fim principal de todas as coisas, inclusive da sua vida. Reconheça o Senhor absoluto da sua vida. Renda-se a Ele.
e assuma um compromisso de viver para o louvor da sua glória. A felicidade será uma consequência. Paz será consequência. A justiça em seu coração será consequência. Porque a busca pela glória de Deus é o fim último para o qual todos nós existimos. Senhor, obrigado, porque Tu és a razão, Tu és o motivo, Tu és o primeiro e também o último, aquele por causa do qual todas as coisas vieram a existir. A Ti glória e honra. Nós somos para o Teu louvor. Que a nossa vida glorifique o Teu santo nome e nós sejamos sempre gratos, vivendo para a Tua glória. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus.